Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu queria conversar com vocês sobre um livro incrível chamado A Única Mulher. Nós vamos falar sobre esse livro e sobre como ele nos ajuda a pensar no empoderamento em momentos tão difíceis como que nós estamos vivendo hoje. Vamos junto? Então, gente, esse livro A Única Mulher, da Marie Benedict, ele foi enviado para mim pela aquele clube TEG Experiências Literárias, né? Eu tô sempre falando desse clube aqui. E por que eu estou falando desse livro só agora, se ele me foi enviado em junho do ano passado? Né? Junho, julho, alguma coisa assim, no meio do ano. Primeiro, porque ano passado eu estava dando muitas aulas, eu estava trabalhando numa escola em outra cidade, então estava tudo muito tumultuado para que eu pudesse falar e estar gravando os vídeos com regularidade. Segundo, porque esse livro traz uma mensagem muito importante para um momento de crise como que nós estamos vivendo, né? E ao longo da minha resenha a gente vai entender isso. O livro conta a história. Ele é escrito pela Marie Benedict, que fez uma longa pesquisa sobre a Hedy Lamarr. A Hedy Lamarr é aquela atriz de cinema famosíssima que se tornou uma das mulheres mais bonitas dos anos 40. O rosto dela influenciou na criação da personagem Branca de Neve, né, da animação Branca de Neve e os Sete Anões da Disney. Influenciou até na Mulher Gato, né? É uma mulher lindíssima. Depois eu vou colocar umas fotos dela aqui também para vocês. Vocês podem procurar mais fotos dela. Ela foi uma atriz muito polêmica, porque ela protagonizou a primeira cena de orgasmo feminino no cinema, com o filme Êxtase, salvo engano, de 1933. Então, antes dela ser Hedy Lamarr, ela também já frequentava os grandes círculos políticos, porque ela se casa com um magnata da indústria armamentista. E naquele contexto ali dos anos 30, né, Hitler se preparando para poder causar a maior bagunça no mundo, né, com a Segunda Guerra Mundial. Então, a Hedy Lamarr, ela tem uma importância histórica. Ela é uma personagem histórica, ela existiu. Entretanto, nesse romance, a escritora faz uma espécie de romance biográfico. Ela se vale de uma vida, né? Faz uma pesquisa para poder elaborar o roteiro do seu romance, mas ele é inspirado, né, numa vida. Ele não significa que tudo que aconteceu no livro, no romance, aconteceu exatamente daquele jeito. De todo modo, é interessante, né, porque a ficção ela nos ajuda a frequentar uma história. Então, como as coisas aconteceram, os pormenores, a intimidade da Hedy, só a própria Hedy vai saber. Nem mesmo uma biografia a gente vai ter um retrato fiel de uma realidade do passado, né? Há muitas discussões, inclusive, sobre isso no âmbito da literatura, né? Se a gente fala sobre a biografia, sobre uma ficção de biografia, né? Como é o caso do romance biográfico. Em casos, por exemplo, mesmo quando é a própria pessoa que escreve, ao se lembrar de algo, ela se lembra diferente. Então, tem aquela questão de uma autoficção, uma ficção de si mesmo, né? Todos esses conceitos, em um momento oportuno, a gente pode até falar sobre eles. Mas o que é interessante a gente perceber aqui é que a Hedy, antes dela se tornar Hedy Lamarr, né, ela já fazia parte dos palcos, já tinha feito o polêmico filme, e no romance ela se casa com o Mendel. Então vai mostrar como é o envolvimento dos dois, né? A Hedy vem de família judaica, como à medida que ela vai se envolvendo com ele, ela já vai notando que ele tem uns traços de uma pessoa extremamente arbitrária, né? Então ele era um cara dominador, ele era um cara abusivo, né? Só que ela não sabia muito bem como negar um pedido de um dos caras mais poderosos da Europa,
né, da época. Então, assim, ela vai e se casa com ele. E ao se casar com ele, no romance a gente vai ver que ela vai tendo contato com toda a movimentação política de aproximação entre as lideranças austríacas e o Adolf Hitler, né? E isso vai sendo mostrado no romance de forma muito peculiar, porque por ser uma mulher, ela tinha que estar presente, mas ela tinha que estar presente como uma dama, né? Como um troféu para o Mendel. Então, ela estava presente e eles achavam que ela era só uma mulher. O que é uma mulher? Né? Uma mulher é uma peça, um cavalo de campeonato que você enfeita, põe joias e exibe. Né? Uma mulher não é um ser de inteligência. Esse era o pensamento dos caras da época, né? E infelizmente de alguns caras até hoje. E a Ed, ela vai tendo consciência daquilo tudo que está acontecendo, vendo as movimentações, ficando preocupada, porque ela vem de uma família de judeus, achando que se as coisas piorassem, poderiam piorar para o pai dela, para a mãe dela. E o pai dela pede, né, para ela cuidar da mãe, né? E é muito interessante, porque durante o momento que ela está casada com o Mendel, e ela já percebe, ele bate nela, ele abusa sexualmente dela, e ela sabe que não tem como sair. E isso é interessante da gente pensar, porque às vezes você se vê num relacionamento e você não tem como sair dele. Porque para ela sair, ela precisaria ter condições de fugir dele. E ela até tenta fugir dele em um momento e ele consegue alcançar ela, né? Ela vai guardando joias e dinheiro escondido. Então ela vai se preparando para esse momento de deixar esse relacionamento extremamente abusivo, né? E em um certo momento do livro, né, na primeira parte se concentra mais nesse relacionamento abusivo, é uma parte que causa muito tensão no leitor, porque ele é extremamente estúpido, ele bate nela, ela tem meio que se deixar levar sexualmente por ele, né? Ela tem que cumprir o papel de mulher, né? Ou seja, ela mesmo não querendo dormir com ele, ela tem que fazer isso, né? E isso é interessante para a gente pensar que mulheres fizeram isso muito no passado, né? Mulheres fazem isso até hoje. Talvez não só mulheres, né, mas qualquer pessoa que se vê submetida aos desígnios, né, de uma outra. Né? Isso é uma coisa muito forte no romance. Quando ela finalmente consegue deixar o Mendel e vai para Hollywood, é quando ela faz a sua carreira de cinema, ela tem outros namorados lá e ela ajuda também, ela tenta ajudar ao menos, né, no departamento lá de guerra dos Estados Unidos, quando a guerra já estourou, Hitler já causou aquilo tudo lá na Europa, né? É interessante que ela, ao tentar levar, ela é extremamente criativa e em parceria com um pianista, um compositor, ela cria que seria mais ou menos a base para o que a gente tem hoje em matéria de Wi-Fi, de comunicação moderna, né? Que seria esse jeito de comutar vários sinais de comunicação, né, em dados que serviriam para analisar a comunicação em grande escala, né? E ela tenta levar essa invenção para poder ajudar lá na guerra, mas ela não tem credibilidade nenhuma porque ela é mulher. O que é mais interessante nesse livro além dessa toda a questão dela ser mulher e de ser uma mulher brilhante, né, a gente não aprende muito sobre as mulheres que deram efetivas contribuições para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né? Tem essa questão de conseguir usar em momentos de crise a sua energia criativa para poder superar um momento de crise. Isso é muito interessante. Isso aparece muito antes da personagem baseada na Hedy Lamarr, ela ser independente e ter a sua carreira de atriz em Hollywood. Isso aparece desde quando ela já está ali espionando, tentando coletar informações lá na casa do Mendel antes de se separar dele.
né? E para que ela pudesse também fazer um plano e finalmente se separar desse cara extremamente abusivo, né? Ela, por exemplo, vai juntando dinheiro, pega as joias, né, para poder fugir, e ela gostava desse glamour todo que ela tinha, né, do Mendel. Só que depois de um tempo isso vai deixando de fazer sentido. Então ela vai utilizando a capacidade dela de ser invisível para poder coletar informações nas questões políticas do Mendel, para que ela pudesse, né, eventualmente usar isso contra ele no momento oportuno e sair daquela situação e fugir, né? Ela tem uma tentativa de fuga, como eu disse, falha, mas depois ela consegue. E, inclusive, ela usa grande parte desse conhecimento depois contra, né, o exército do Hitler. Ela passa essas informações, né, então como uma espiã mesmo. E isso, enfim, né, nos sugere essa questão de: será que é possível se empoderar em momentos tão difíceis? Obviamente nós não estamos vivendo uma guerra contra um inimigo visível, mas nós estamos vivendo uma guerra contra um inimigo invisível, né? Nós temos alguns problemas internos no país, nós temos alguns problemas externos de ordem mundial que não tenha necessariamente a ver com a questão biológica do vírus, né? Mas a gente precisa tentar, de alguma forma, né, sobreviver a esse momento e utilizar toda a nossa força desse momento, toda a nossa angústia, né, converter ela em energia criativa. Você acha que dá para fazer isso? Como você acha que dá para converter toda a tristeza, a dificuldade desse momento que nós estamos vivendo em energia criativa? Para se empoderar, para poder pensar na liberdade futura que vai vir. Isso tudo que nós estamos vivendo é passageiro e não vai durar para sempre. E quando isso passar, o que vai sobreviver de nós? Como é que nós vamos recomeçar? Bom, espero que vocês tenham gostado da reflexão. Eu tentei fazer uma leitura mais baseada no momento do que a primeira leitura que eu fiz da obra. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o joinha para ajudar a gente a levar essas reflexões sobre literatura para frente, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!